Capítulo 5. Filmes com o uso de arquétipos. O uso de arquétipos nos filmes provou ser uma mina de ouro infindável, através dos roteiros, personagens, efeitos especiais e toda a magia do cinema. Num filme podemos explorar todas as possibilidades de imagem e som, criando estados emocionais os mais variados possíveis. A forma mais fácil do leitor entender como é possível produzir todos os estados emocionais que se quiser e na medida que se quiser é vendo e analisando os filmes de terror, terrorismo, crimes, ficção científica, etc., onde são utilizados estímulos diversos para produzir exatamente a reação que se quer no público. Nem mais nem menos. É importante entender isso, pois estamos falando de negócios, vendas, etc. Quando se trata com arquétipos, não existe risco financeiro no filme. Ele dará lucro de qualquer maneira. É impossível não acontecer isso. Basta ativar o inconsciente coletivo e a resposta é inevitável. Portanto, todos os estados emocionais podem ser ativados, mantidos, reforçados, etc., pelo tempo que se quiser, na quantidade que se quiser, etc. Nada é por acaso, tudo pode ser programado. Lugar melhor que Hollywood para se ganhar dinheiro não existe. É onde a matéria-prima é o inconsciente coletivo. E isso é de graça. Já está lá. É só usar. Filmes que rendem dezenas e centenas de milhões de dólares de bilheteira passaram a ser normais devido aos seus roteiros e ao uso de imagens arquetípicas. Os roteiristas e diretores descobriram que pesquisar material psiquiátrico produzia lucros fabulosos no cinema. Um exemplo disso é a série Alien, cujo ser extraterrestre foi baseado no trabalho de Stanislav Grof. A receita do bolo é perfeita e basta fazer filme após filme e lucrar mais e mais. O que não se deve fazer é inventar arquétipo. Isso não existe. Só podemos usar os arquétipos que já existem no inconsciente. Caso se contrarie essa regra, o filme não dará lucro. Vejamos se ficou claro. A série Alien só deu resultado porque o formato do Alien está baseado numa forma arquetípica extremamente poderosa. O roteirista não inventou isso. Basta pegar os livros de psiquiatria e fazer o filme em cima da realidade. Quando se usa um determinado arquétipo, ele despertará uma específica resposta neuronal, provocando a emoção exata que se quer. Ao ver uma imagem e ouvir um som, nosso cérebro produz endorfinas e neurotransmissores de acordo com a imagem ou som específico. Em seguida, o corpo fabrica hormônios e temos as emoções, sensações e sentimentos despertados conscientemente. Os atores conseguem vivenciar tão bem os arquétipos dos personagens que o espectador tem seu ritmo cardíaco elevado sem perceber que é apenas um filme. As possibilidades são tão fortes que os diretores regulam propositalmente os efeitos a fim de controlar a reação do público, a fim de manter o controle da situação. Existem casos reais de testes psicológicos em que, após a exibição de um filme, as pessoas quebraram o cinema inteiro. Isso já era esperado, mas mesmo assim foi feito o teste. Temos casos em que um filme provocou grandes mudanças após a sua exibição, como nos filmes do diretor Stanley Kubrick. Nunca se deve menosprezar o efeito de um filme para mudar uma sociedade ou moldá-la como se quiser. Podemos criar uma cultura inteira em cima de um filme ou uma série. Wall Street, Blade Runner, Star Wars, Star Trek, Arquivo X, Matrix, O Senhor dos Anéis são clássicos.
Como os arquétipos permeiam tudo o que existe através do inconsciente coletivo, proposto por Carl Jung, basta o diretor ativar um arquétipo no público que este reagirá imediatamente. Os filmes de terror são todos baseados em arquétipos deste tipo. Vejam que somente são usados monstros arquetípicos para dar lucro. Não adianta inventar que não funciona. Isto é ciência. Quando se usa um arquétipo forte, positivo ou negativo, o efeito é imediato e o lucro também. Basta acrescentar a criatividade do roteirista ou diretor na nova abordagem sobre o arquétipo. Porém, o arquétipo é o mesmo. A respeito dos arquétipos negativos, é preciso muito cuidado para se trabalhar com eles, visto que sua energia não é exatamente positiva. As questões fundamentais da vida são o melhor meio de usar um arquétipo no cinema com sucesso. Vejamos algumas delas. Vida e morte, ritos de passagem, deuses, anjos e demónios, personagens mitológicos de todas as culturas, nascimento, sentido da vida, sacrifício, filosofia, sacerdote, mago, magia, feiticeiro, homem, mulher virgem e pura, mulher fatal, prostituição, adolescente, rebeldia, herói, heroína, vilão, messias, bem, mal, vampiros, ego, renúncia, soltar, bondade, beleza, maldade, honestidade, desonestidade, negócio, escravidão, liberdade, juventude, amor, amar, romance, sexo, nu, despir-se e vestir-se, fase oral freudiana, ninfomania, estupro, símbolos sexuais, fetiches, medo, enfrentar os desafios, pequenos contra grandes, fracos contra fortes, polícia, bandido, sofrimento, poucos contra muitos, confiança, fé, coragem, covardia, honra, justiça, humor, comédia, bobo da corte, luta, guerra, disputas, artes marciais, samurai, conquista, cavalheirismo, sadismo, masoquismo, ganhar no último momento. Todas as classificações de doenças mentais e fobias são excelentes arquétipos para um filme de sucesso. Psicose é um clássico. Quanto à questão de induzir um estado emocional nos espectadores, Damasio contra Hitchcock usava uma técnica simples que é de suspender inesperadamente uma situação de tensão, levando ao bem-estar e à alegria. Usando-se arquétipos de tragédias e suspendendo a ação, obteremos este resultado. O filme Lolita, de Stanley Kubrick, é excelente exemplo de como se pode explorar a questão sexual de um modo sutil. Vejam a abertura do filme, que tem apenas um pé de mulher, e porque ele foi proibido na França na época do seu lançamento. Apenas um pé de mulher é suficiente para ativar sexualmente o inconsciente coletivo de um país. Existem receitas bem simples, como um filme baseado num herói, na jornada do herói, como dizia o extraordinário mitólogo Joseph Campbell. Neste caso, devemos ter um bandido ou um monstro terrível a ser enfrentado, com inúmeros perigos pelo caminho. A ideia é provocar uma projeção total entre o fã e o personagem ator. Toda a história transmite um conhecimento sutil para o subconsciente e desta forma pode-se moldar o que o público sente e faz. Pode-se até criar uma nova religião como o judaísmo, que foi declarada como religião por dezenas de milhares de australianos no censo oficial feito lá recentemente. Basta colocar os arquétipos corretos na medida certa que o efeito é inevitável. O arquétipo do vampiro é campo fértil para inúmeros filmes e seriados de sucesso. Aliás, tudo o que é terror e horror tem público garantido, pois está profundamente arraigado no inconsciente coletivo. Sugar a energia vital dos demais é algo bem comum, tanto do ponto de vista sexual como assexuado. O lado animal e primitivo é muito fácil de ser ativado, pois existe uma fina camada de civilização por cima dele. Deve-se estudar bem as patologias mentais para se fazer um monstro bem real ou o mais parecido possível com a realidade que pode ser veiculada no cinema.
Lembre-se de que o uso do arquétipo ativa a sua ação, portanto, todo cuidado é pouco. Existem casos de tragédias pessoais após o diretor ter feito filme sobre satanismo. Arquétipos não são brincadeira. Para isso, os desenhos dos doentes mentais são material valiosíssimo de pesquisa e fonte de inspiração. Todo o filme que mostrar o lado da sombra terá público certo, pois estará ativando a sombra de cada um. É por esta razão que esses filmes são dosados na medida certa, pois não existe limite sobre o que é possível fazer com o público. Cuidado ao mexer com estes arquétipos. Um mestre nesta área é Stephen King. Vejam os filmes da série Hannibal, onde os atores relataram que tinham medo de entrar na cena dele e estavam num set de filmagem. Quando se encarna um arquétipo, tudo pode acontecer. Por isso, os atores devem ganhar tanto, porque o risco é muito grande. Vejam a excepcional a atuação da atriz no filme Monster, ganhadora do Oscar. Vejam o trabalho do professor Oliver Schultz sobre a influência do cinema sobre hormônios. Matrix, Existence S, 13º Andar são filmes imperdíveis, pois mostram a questão da realidade e da ilusão de uma forma muito inteligente. Matrix mostra como se pode criar uma realidade virtual na mente de todo um povo e ninguém vê a realidade. Todo o filme cujo enredo é penetrar na mente de alguém é garantia de sucesso. A série Scanners também é interessante, pois mostra as possibilidades de expansão da consciência, abarcando tudo o que existe e tendo acesso a tudo no universo. O Corvo trata de morte e renascimento, que é básico na evolução da humanidade através dos rituais de morte e renascimento de todo o rito de passagem. Gerou vários filmes e um seriado. Todos os filmes do ator e diretor Kevin Costner exploram os mais diversos arquétipos e são excelentes. Leiam nas entrelinhas o que esses filmes querem transmitir. Por exemplo, o extraordinário Campos dos Sonhos. A seguir, uma lista parcial de filmes que abordam de maneira excelente inúmeros arquétipos. A lista de Schindler, Politicamente Incorreto, Acerto Final, Sociedade dos Poetas Mortos, Amistade, 1942, A Conquista do Paraíso, O Desaparecimento de Garcia Lorca, Disputa em Família, Herói por Acidente, Sempre Amigos, Gênio Indomável, Amor Além da Vida, Homem Bicentenário, Patch Adams, O Homem que Fazia Chover, O Segredo das Águas, A Árvore dos Sonhos, O Campo dos Sonhos, O Mundo Perfeito, JFK, Dança com Lobos, Robin Hood, Os Intocáveis, O Mensageiro, O Jogo da Paixão, Carta de Amor, 13 Dias, A Libélula, Nixon, Síndrome Nuclear, Um Homem Sem Face, Coração Valente, O Preço de um Resgate, Eternamente Jovem, No Limite, Encontro Marcado, Instinto, O Paciente Inglês, Além da Eternidade, Feitiço do Tempo, O Encantador de Cavalos, Nada é para Sempre, A Negociação, O Carteiro e o Poeta, Segunda Chance, Perfume de Mulher, Fantasmas do Passado, Jerry Maguire, Voando para Casa, Os Anjos Entram em Campo, Space Jam, A Teoria do Amor, Forrest Gump, O Resgate do Soldado Ryan, À Espera de um Milagre, Energia Pura, O Enigma do Horizonte, Contato, Sem Medo de Viver, Os Miseráveis, O Quinto Elemento, Alguém para Dividir os Sonhos, O Oitavo Dia, O Pequeno Buda, Reação em Cadeia, O Jardim Secreto, A Princesinha, Separados mas Iguais, Honra e Glória, Bofa, Malcolm X, Star Trek, Star Wars, Carruagens de Fogo, Fenómeno,
O quarto poder, a qualquer preço, Michelangelo e sedutor, segredos do poder, mera coincidência, fogo contra fogo, a missão, tempo de despertar, um domingo qualquer, o nome da rosa, Akira Kurosawa, Woody Allen, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Nell, Buddy, Gaiden, Um Anjo Entre Nós, A Vida é Bela, Matrix, 13º Andar, Existence X, O Informante, O Hurricane, O Furacão, O Gladiador, Um Passo para a Liberdade, Duas Vidas, Lendas da Vida, Inteligência Artificial, Kipex, Cine Majestic, O Senhor dos Anéis, Kill Bill, O Dia Depois da Manhã, Van Helsing e Troia. Desenhos com abundância de arquétipos. A Bela e a Fera, Pocahontas, O Rei Leão, O Corcunda de Notre Dame, Hércules, A Espada Mágica, Aladdin, A Pequena Sereia, Vida de Inseto, Tarzan. Seriados. Arquivo X, Jornada nas Estrelas, Andrómeda, Farscape, Dead Zone, Angel. Capítulo 6. Marketing político com arquétipos. Tudo o que foi dito antes pode ser aplicado em marketing político. Em vez de termos um produto qualquer, temos um candidato. Da mesma maneira, procurar-se-á criar na mente do eleitor uma neuroassociação com determinado arquétipo, usando-se a aparência, gestos, vestimenta, oratória, metáforas, com arquétipos e outras formas arquetípicas, gerando sentimentos agradáveis e fortes em relação ao candidato. Feito isso, a tendência do eleitor será repetir a visão, a audição do mesmo, o que também serve de reforço. O próprio leitor procurará o estímulo do candidato novamente. Isto atinge o eleitor no seu inconsciente, fazendo com que ele decida através das emoções. O número de eleitores que decidem racionalmente é muito menor do que os que decidem emocionalmente em quem votar. Todas as técnicas devem ser testadas antes da sua veiculação para se ter certeza dos resultados. Isto é ciência e não envolve tentativa e erro. Usando-se um ou mais eleitores escolhidos estatisticamente de forma a corresponder ao público-alvo, pode-se fazer com que recebam os estímulos e avaliar as respostas. O importante no uso de arquétipos é que o eleitor, como qualquer consumidor, tem outras motivações além das racionais. Ele reage através de sentimentos, emoções, paradigma e o meio social. É fácil desencadear um impulso emocional em qualquer ser humano e esse é o meio. E esse meio é o mais eficiente para conquistar o voto ou fazer com que deixem de votar em alguém. A motivação afetiva e emocional pode ser induzida pelo uso adequado do arquétipo. É importante anotar que sempre o ser humano racionaliza suas decisões, escondendo as emoções e justificando racionalmente seus atos, por mais absurdos que sejam. Portanto, ele sempre dirá que está votando porque é o melhor, mas o sentimento estará lá, reprimido ou não. O arquétipo é um símbolo que desperta emoções e sentimentos, inevitavelmente. O eleitor procura um líder a quem seguir, o salvador da pátria, que expresse o que ele gostaria de ser. É uma projeção. Usando-se um determinado símbolo, teremos despertado dentro do eleitor os sentimentos que queremos e ele agirá em função disto. Caso esta questão simbólica não seja levada em conta, dificilmente o candidato terá chances contra outro que a esteja usando. Normalmente todos são orientados nesse sentido e ainda usarão arquétipos negativos contra os oponentes,
Por isso é tão difícil construir ou desconstruir um candidato. Por isso é tão fácil construir ou desconstruir um candidato. O candidato não tem como impedir que os adversários usem arquétipos negativos associados a eles. Eles procurarão criar neuroassociações extremamente negativas para os adversários, sabendo que é tiro e queda. Daí ser da maior importância que o arquétipo associado ao candidato seja o mais forte possível para evitar ser facilmente desconstruído. Veja a matéria publicada no jornal The New York Times de 25 de 5 de 2004 com o título Campaign Ads are under fire for inaccuracy, de Gene Rottenberg. Exemplo de não desconstrução pode ser lido no site bbcbrasil.com no dia 25 de 5 de 2004 no artigo Iraque vira questão central das eleições americanas de Caio Blender. Atualmente fala-se muito sobre o carisma do candidato ou sua falta. Esse é um aspecto extremamente importante. O candidato carismático inevitavelmente estará incorporando um arquétipo poderoso, despertando emoções e sentimentos fortes nos eleitores. Estes passarão a idolatrar o candidato facilmente sem pensar muito. Lembrem-se de que é criado um sequestro emocional em milésimos de segundos e a partir daí a pessoa não escapa. Com a campanha demora muitos dias, o reforço diário consolidará o sentimento despertado. É preciso avaliar bem se o candidato consegue usar um determinado arquétipo para despertar aquelas emoções de liderança, missão, misticismo, salvador da pátria, idolatria, etc. Caso o candidato não consiga vestir o arquétipo e só consiga usar um mais fraco, é preciso reavaliar a validade desta candidatura. Notem que os adversários usarão as mesmas fórmulas, portanto não haverá facilidades para um arquétipo fraco. Isso significa que antes de uma candidatura ser lançada, ela precisa ser avaliada em termos de marketing. Um político sempre está em campanha e é um tremendo erro aparecer na mídia após a eleição sem a vestimenta arquetípica que estava usando. O arquétipo ideal é o do líder que resolverá todos os problemas, salvará a pátria, o missionário, etc. Neste caso, teremos a ajuda da teoria de rebanho, que diz que basta alguém dizer que sabe para onde vai e outros a seguirão. Isto é um fato e funciona. Somente é necessário despertar as emoções certas na hora certa. As pessoas não gostam de análise com muitas variáveis e simplificam tudo, mostrando-se algo a ser seguido que não envolva pensar muito. O sucesso estará garantido. É algo quase religioso ou místico, despertando as mesmas emoções que a pessoa tem em relação aos seus ícones religiosos. Ainda estamos longe de ter eleitores racionais. O ser humano atual é eminentemente emocional e afetivo, mesmo em países anglo-saxões. Isso funciona e lá são considerados frios. Hoje em dia você pode notar que os candidatos até escondem a que partido pertencem, promovendo mais a si mesmos do que a uma determinada ideologia. Esta palavra até está fora de moda. Está-se vendendo um produto para um consumidor que não tem ideologia definida. A maioria nem saberá o que isso significa. E reagirá por sentimentos, emoções, sendo contraditório ao trocar de candidato no meio da campanha, dependendo do marketing usado. As pesquisas mostram justamente isso. O caminho mais rápido para conquistar ou perder o voto é o das emoções. Os adversários sabem disso e farão armadilhas emocionais para o candidato cair. Usarão as emoções negativas, algum dia no passado, expressadas impensadamente, emocionalmente, e baterão nessa tecla até cansar. A desconstrução do candidato é feita com neuroassociações negativas, com o uso de arquétipos negativos, como imagens, sons, etc. Por exemplo, associar a imagem de um candidato, seja em foto ou filme, com um grito de dor ou horror, consciente ou inconscientemente. Com isso se desconstrói facilmente um candidato. Usarão montagens de vídeos, fotos, sons associados com arquétipos negativos, destruindo em dias uma campanha trabalhada
durante anos. É assim que o jogo funciona. O eleitor não vota no candidato, mas no arquétipo que o candidato estiver usando. Por isso que toda a aparência do candidato é importante. Por isso que toda a aparência do candidato é importante. Seus gestos, modo de falar, vocabulário, vestimenta, forma de olhar, de sorrir, comportamento, despertarão imediatamente emoções e sentimentos no eleitor. Este nem está prestando atenção no conteúdo racional da mensagem ou programa do candidato. Um pequeno deslize no olhar e o voto estará perdido. Os candidatos parecem não perceber que as câmaras nunca param de filmar quando eles param de dar a entrevista. Aquele detalhe de rispidez, menosprezo, raiva, enfim, gestos arquetípicos ainda sendo gravado pelas câmaras, irá ao ar nos telejornais ou nos programas dos adversários, destruindo aquela campanha. A neuroassociação é criada usando-se os arquétipos positivos ou negativos para manipular a produção dos neurotransmissores no cérebro dos eleitores, com a criação de endorfinas, serotonina, dopamina e outros. Durante a exposição de filmes, fotos ou mesmo a presença física do candidato, estará garantida neuroassociação do eleitor com o candidato. Usando-se arquétipos negativos, pode-se fazer o contrário com os candidatos adversários, provocando aversão do eleitor em relação a eles. Todo candidato é um símbolo. Este símbolo pode ser um arquétipo ou não. Isso é extremamente importante porque a imagem que o candidato passa será vista pelo eleitor como um símbolo positivo ou negativo, forte ou fraco, queira ou não o candidato. Isto é um fato mental que independe da vontade do candidato. Portanto, ele terá que trabalhar com esses fatos reais para vencer a campanha. Toda a vez que o eleitor tem uma percepção do candidato, é gerado dentro dele uma resposta bioquímica de acordo com o estímulo recebido pelo eleitor. A decisão do eleitor é, em grande parte, subjetiva e inconsciente, motivada pela bioquímica que o leitor nem sabe que existe, mas que faz com que ele se sinta de determinada forma em relação àquele candidato. Em vista disso, qualquer gesto ou omissão de gesto, postura corporal, posição das mãos, dos braços, olhar, vestimenta, câmara usada, ângulo de gravação, gerará uma resposta bioquímica no eleitor. Daí a importância do candidato associar-se a símbolos fortes e positivos, heróis nacionais recentes ou não, cores, gestos, símbolos, aromas, formas geométricas, músicas, arquétipos históricos, mesmo de outros povos, animais de poder, etc. Tudo pode ser usado, associado ao candidato, promovendo uma imagem subjetiva na mente do eleitor, redundando na produção dos neurotransmissores que ele tanto deseja. O controle de motivação do eleitor pode ser feito com todos estes recursos, pois o arquétipo ou instinto já está latente na mente do eleitor, esperando ser ativado. Quantos eleitores fazem uma análise racional do programa do candidato e do seu partido? Normalmente o consumidor não distingue um produto do outro, mas sim a marca, o logotipo, a imagem, o arquétipo usado. A repetição da mensagem reforça o efeito bioquímico, tornando a mensagem praticamente irresistível. Quanto mais o eleitor ouvir a mensagem, mais ele desejará ouvi-la novamente. Está criado um círculo vicioso que reforça a si mesmo. Na prática, o candidato faz o que o eleitor gostaria de fazer e é o mesmo efeito que os atores de cinema criam-nos faz. Lembrem-se que os arquétipos produzem efeitos emocionais e efetivos, são imagens afetivas, criando uma resposta inevitável dentro do eleitor. Uma neuroassociação é muito difícil de ser desfeita, pois necessitaria de técnicas terapêuticas para isso e o eleitor nem sabe que está neuroassociado. Os neurotransmissores criam um estado de prazer, recompensa, suprimem a dor, dão alegria, realização, estado de pico, satisfazem os desejos inconscientes de forma inconsciente, sendo racionalizados pelo eleitor como um efeito do candidato em si
que será procurado mais e mais, já que o efeito é muito prazeroso. Está ativado o circuito de recompensa do cérebro. A questão em si se refere a que tipo de estímulos deve se sujeitar o eleitor. Aí está a chave de sucesso da campanha. O que colocar para que o eleitor veja e ouça. Qual o estímulo que lhe dará a resposta adequada? Evidentemente que esse conhecimento é de posse de poucas pessoas porque é extremamente eficiente. Isso levou muito tempo para ser descoberto porque envolveu muita pesquisa e estudo. A comprovação laboratorial também é possível, embora seja cara e demorada. Isso no momento é irrelevante porque através das pesquisas já se demonstrou o que dá resultado. Seria apenas uma questão de ciência pura e os candidatos não estão interessados nisso. O importante é que arquétipos positivos e fortes dão resultados positivos e fortes, isto é, geram os neurotransmissores que provocam a neuroassociação. Criam emoções e sentimentos no eleitor dos quais ele não tem como escapar. Em termos de comunicação, o produto é irrelevante, pois as técnicas funcionam em qualquer caso. Portanto, numa campanha a questão é quantos votos eu quero ter? Qual é o meu objetivo? Não é uma questão se dá certo, mas de quão certo eu quero que dê. Você determina o quanto quer construir a sua imagem ou desconstruir a do adversário. Depende também de quantas vezes você pode sensibilizar o eleitor com a sua mensagem. Não adianta ter a mensagem se você não pode colocá-la em todos os postos da cidade. Temos notado a quantidade de eleitores que votam contra alguém, partido ou política. Eles não votam a favor de algo, mas contra. Isso também pode ser criado na mente do eleitor através da neuroassociação com arquétipos negativos ou fracos. Como os seus adversários farão isso inevitavelmente, fica ainda mais imperioso que o candidato faça uso dos arquétipos positivos para anular e impedir um mal maior ainda para a sua campanha. Deixe de lado a questão racional e entenda que o voto será emocional e programado para ser assim. A questão da rejeição ao candidato está dentro destas características. Por si só, o candidato já tem um arquétipo predominante implicando num público-alvo específico. Mudar isso é problemático e envolve uma análise profunda do candidato. Por isso, disse que o ideal é que o candidato seja escolhido em função do seu arquétipo predominante. O trabalho será dobrado para se camuflar um arquétipo e introduzir outro. Nesse caso, o marketing político é muito mais difícil do que num produto não humano. Durante toda a vida política do candidato, os eleitores foram recebendo estímulos, criando uma imagem arquetípica do candidato. Mudar isso envolve tempo e recursos. Não deviam ser feito da noite para o dia. Por isso, o partido precisa avaliar bem qual será o candidato e os adversários. Na verdade, isso deveria ser projetado com muitos anos de antecedência para garantir o sucesso. Mudar a imagem de um candidato em função de ocorrências partidárias momentâneas é muito arriscado devido à exiguidade do tempo disponível para impressionar a mente do eleitor. Na época das eleições, o tempo disponível para a propaganda eleitoral é reduzido, sendo que entre as eleições é o momento ideal para se projetar a imagem desejada. Falando de outra forma, a conjuntura política pode mudar, mas o objetivo do partido permanece. Durante a campanha, as pesquisas mostram a evolução do candidato e dos adversários. Nessa hora é preciso muito cuidado, pois é necessário reforçar o arquétipo usado e anular as tentativas dos adversários de desconstruir. O eleitor avaliará quem fala a verdade ou não através de gestos arquetípicos, palavras arquetípicas percebidos inconscientemente, mas que são racionalizados na hora de votar ou quando responde às pesquisas. O comportamento do candidato será essencial nestes momentos cruciais da campanha. Temos visto candidatos com a mão no bolso, braços cruzados, olhar desinteressado ou com raiva, respostas intempestivas, etc.
O controle emocional do candidato é importantíssimo e deve ser cuidado ao extremo. Existem ferramentas que permitem ao candidato manter a calma na mais crítica situação de campanha. É inconcebível que uma campanha de anos seja perdida por uma resposta mal avaliada numa entrevista. O candidato está sendo promovido 24 horas por dia e precisa ter consciência disto. A forma certa, arquetípica de falar, transmitir uma mensagem, seus sentimentos, suas emoções, seus pensamentos, enfrentar condições que o tiram da zona de conforto numa entrevista, numa caminhada, enfrentando o eleito na rua, no corpo a corpo, deve ser transmitido ao candidato para que ele saiba como se comportar de acordo com o arquétipo escolhido e seja programado para isso. Existem ferramentas que fazem isto e facilitam o controle emocional e mental do candidato. Também é possível escolher um motivo principal para a campanha e associá-lo a um arquétipo forte e ou positivo. Já tivemos várias destas situações no passado e sempre funcionaram. Neste caso, além do candidato ser um arquétipo, ele ainda tem o reforço do próprio símbolo escolhido. É preciso avaliar antes qual neurotransmissor será ativado pelo arquétipo escolhido, caso contrário, o efeito pode ser desastroso. Um exemplo forte é o V da vitória, que é percebido como as orelhas do coelho, um símbolo fálico. O mesmo se dá com o dedo indicador ereto, indicando o número 1, que é outro símbolo fálico. A mão fechada, a mão e o braço esticados, etc. Os arquétipos greco-romanos apresentam inúmeras possibilidades de exploração. Deve-se analisar bem qual será usado, porque o candidato incorporará as características do arquétipo. Escolhido um, podemos transmitir todas as características pertinentes ao candidato. De qualquer forma, a questão principal é o efeito emocional provocado no eleitor e isto pode ser mensurável. Os candidatos heróicos que enfrentam qualquer dificuldade, com total autocontrole, sob ataque dos adversários, com bom humor e perseverança, força hércula para conquistar os objetivos que favorecem o povo, são os mais populares. É o arquétipo da jornada mítica do herói, como descrito por Joseph Campbell. Este arquétipo é imbatível, pois o eleitor imediatamente sentir-se-á associado a ele. É verdadeiro, confiante, autodeterminado, íntegro, se porta às desilusões e sofrimentos da jornada, destemido e ousado. Evidentemente, o eleitor tem a imagem do seu candidato gravada na sua memória, mas o que conta é a imagem emocional ou neuroassociação. A imagem provoca a produção dos neurotransmissores ou a captação destes. É necessário controlar essa captação para que os neurotransmissores fiquem o maior tempo possível agindo na bioquímica do eleitor. Quanto mais expostos ficarem os eleitores à imagem do candidato, mais isso acontecerá. Desnecessário dizer que candidatos, atores ou comunicadores levam uma vantagem tremenda sobre os demais, já que estão acostumados a criar essa resposta no público. Os atores podem olhar nos olhos e mentir sem que ninguém perceba isso. Existe o caso de um ator que foi proibido pelo juiz de comparecer a um julgamento, pois ninguém saberia se ele falava a verdade. Quanto à comunicação do candidato, deverá ser baseada em arquétipos já comprovados quanto à sua eficiência. Quem escreve os discursos precisa prepará-los para captar o momento político e as aspirações dos eleitores, transformando-os em histórias compostas de arquétipos que traduzam a mensagem a ser captada pelos eleitores. A história transmitirá emoções e afetividade, provocando a formação dos neurotransmissores nos eleitores ouvintes. Controlando a afetividade do auditório, comício, telespectador ou ouvinte, o voto estará ganho, porque entre a razão e a emoção, a maioria optará pela emoção. A reação do público será em conformidade com os arquétipos usados. Isso pode ser medido e controlado pelo candidato. Não existe tentativa e erro neste assunto. Estamos tratando de ciência do comportamento e isso é mensurável. Faz muito tempo que histórias, analogias, parábolas, etc., são usadas como o melhor meio de instruir alguém. Não há necessidade de lógica e raciocínio. Basta uma história e tudo está feito.
É preciso escolher bem as palavras e arquétipos para se ter o resultado exatamente desejado. É por isso que determinados presidentes têm 4 redatores de discursos. E entre uma argumentação lógica e seus sentimentos, os eleitores sempre ficarão com os sentimentos, pois serão racionalizados para parecerem lógicos e racionais. O exemplo disso é a questão do uso de cigarro e álcool. Racionalmente, a pessoa pode saber os dados científicos provando o prejuízo à saúde, mas emocionalmente gosta de usá-los e, portanto, encontrará justificativas para tal. As emoções podem ser programadas totalmente e elas são controladas por um sistema cerebral distinto da parte racional. Poderá haver um conflito da mente do leitor, mas ele sente-se bem vendo ou ouvindo um determinado candidato e isso faz com que ele decida-se. O problema é que todas estas ferramentas podem e são usadas pelos adversários em sentido contrário, isto é, para destruir a sua imagem ou desconstruí-la. Pode-se criar uma aversão tamanha a um candidato que ele nem poderá mais sair à rua sem ser agredido. É em virtude disso que a política é a arte de conciliar conflitos, já que é muito fácil seus adversários destruírem sua imagem. Voltando à geração das emoções ou produção dos neurotransmissores, devemos levar em conta a personalidade do candidato e avaliar até que ponto ele pode absorver um determinado arquétipo escolhido pelo diretor da campanha. Existem casos em que é impossível ao candidato incorporar o arquétipo e isso inviabiliza a campanha. Deve-se ter a humildade de reconhecer isso e abdicar em favor do partido. A incapacidade de incorporar o arquétipo será percebida inconscientemente pelo eleitor e determinará seu voto. A imagem emanada pelo candidato é tudo e deve ser minuciosamente determinada. Pode-se medir exatamente qual o efeito que se quer produzir no eleitorado, nem mais nem menos. Para ganhar um jogo basta 1-0, não há necessidade de 10-0. Quando se trabalha com arquétipos, isso pode ser exatamente medido. Uma imagem provocará especificamente uma reação bioquímica que durará exatamente quanto quisermos, dependendo da exposição do eleitor a ela. Este eleitor nunca saberá explicar o porquê de preferir tal candidato, mas sente-se bem em relação a ele. Note-se que o subconsciente faz uma análise imediata e instantânea do fato percebido. Ele não analisa linearmente, mas holisticamente, digamos assim. Isso ocorre em milésimos de segundo e um cartaz num poste visto de relance ganha uma eleição. Basta que este cartaz esteja no número certo de postes. O resultado da análise do subconsciente vem à consciência na forma de emoções e sentimentos e depois é racionalizado. O simples olhar do candidato no cartaz é capaz de ganhar a eleição e se vocês pensarem que existem bancos de dados com imagens de todos os tipos à venda por preços irrisórios, perceberão como é fácil fazer isso. Hoje em dia vende-se softwares de manipulação de imagens e fotos para qualquer um que queira usá-los e tenha um microcomputador à disposição. Saber qual imagem usar é que é a questão principal. Arquétipos não são brincadeiras de crianças e quem faz isso é como uma criança que brinca com um fogo. Tudo que existe é energia em suas mais variadas formas. Como não existe limite de poder para os arquétipos, é você que tem de determinar o que quer fazer. Você pode ganhar uma eleição com 70% dos votos e o que faria a seguir? É como ganhar um elefante. Talvez fosse melhor ganhar por 51-49 e distribuir melhor as responsabilidades. Quando se usa arquétipos no comércio, consegue-se ver isso claramente todos os dias, mas na política só vemos de 2 em 2 anos, por isso o eleitor não percebe que é a mesma coisa. Vejamos alguns exemplos da utilização de arquétipos em campanhas. Interessante verificar o que foi feito em 1976 na França, numa pesquisa de opinião com pessoas entrevistadas que deveriam associar os candidatos à cigarra, formiga, corvo, raposa, carvalho, caniço, branco ou preto. Isto está relatado no excelente livro Formar a Opinião de Patrick Champagne. É um exemplo clássico do uso de arquétipos com fins políticos. Outra maneira de usar é fazer uma associação entre candidatos e arquétipos. É colocar um quadro pintado atrás do candidato que está falando, com um quadro dividido claramente em duas partes, uma com as cores do próprio candidato a falar, com as cores e formatos de arquétipos bons, fortes e positivos. Na outra metade, colocar as cores do candidato adversário com os formatos de ratos e monstros.
O resultado é inevitável a favor do candidato associado com os arquétipos bons e positivos. Outra maneira de desconstruir o adversário seria projetar a palavra, desenho ou fotos de ratos ou outro arquétipo negativo sobre algo que lembra o adversário. Colocar sons gravados em uma amplitude abaixo do som de primeiro plano, com um som de animais gritando ao serem mortos. Este som será exibido juntamente com a foto ou filme do candidato adversário ou quem se queira que a opinião pública fique contra. Isso já é usado nos filmes de terror com grande sucesso de bilheteira. Os livros de psiquiatria contêm extraordinário material arquetípico para destruir a candidatura de qualquer um. Tudo o que é usado nos livros e filmes de terror pode ser usado numa campanha política com os mesmos resultados. Levantar o braço direito até ao alto da cabeça é um gesto arquetípico extremamente forte e de inevitáveis resultados em termos de poder e autoridade para quem o usa. É a saudação dos romanos a César. Adicionar pessoas olhando de frente para quem levanta o braço é uma indução extremamente forte. Usar filmes com o manuseio de arquétipos tais como flores, panelas, bananas, etc. Uma maneira extremamente poderosa de usar os arquétipos é colocá-los dentro de uma história associada aos candidatos adversários. Isto é praticamente indefensável e ganha uma eleição através da outra para que a usa. Notem que os políticos que perderam eram considerados imbatíveis. As possibilidades de gerar emoções e sentimentos são praticamente infinitas, dado o número imenso de arquétipos à disposição. Temos os gregos, romanos, egípcios, orientais, chineses, japoneses, hindus, celtas, anglo-saxões, germânicos, incas, maias, astecas, folclore brasileiro, indígena, africanos, literários, cinematográficos, modernos, fábulas, histórias em quadrinhos, etc. O importante é saber exatamente o resultado de um arquétipo para usá-lo com sabedoria.